vos desse continuidade. Essa era a vontade dele e a vontade da espiritualidade maior. Os homens tentaram atrapalhar essa vontade com suas paixões, com o egoísmo, porém, o coração do homem pode fazer mil tramas, mas acaba realizando a vontade de Deus, pois o Espírito é soberano sobre a carne. E por isso hoje vós estáis aqui, dando continuidade e honrando aquele que te deu oportunidade. Filho, continue com o vosso amor. Nunca queira ser igual àquele a que vós deste continuidade, pois aí vós atrapalharia a sua missão. Vós foi escolhido para cumprir essa missão com as vossas características, com a característica do vosso ministro que vos guia. Continue com o vosso amor e esse povo aprenderá a amá-lo e a respeitá-lo. Nunca mude, pois, mudando a vossa essência, vós assim estará fugindo da vossa responsabilidade. Vós estáis aqui para cumprir essa missão do jeito que vós sois. E esse povo tem que amá-lo desse jeito, pois se vós mudassem por esse povo, ele amaria outro, não a vós. Ele tem que amar como vós sois. E é assim que vós está conquistando muito o coração, através de vosso trabalho, vosso amor, vossa disponibilidade e vossa paciência. Continue exercitando esta característica e vosso trabalho continuará sendo assim assessorado pela espiritualidade maior. Filho amado de Deus Pai Todo-Poderoso, é visível a característica do povo Japuara e a característica do povo Aurimã. Não que sejam dois povos, são um povo, porém o mais vivenciado, e o outro com muita vontade de vivenciar a espiritualidade. Unidos os dois, formam a força dessa casa e da outra. É sempre preciso a unidade, não tendo separação dos povos, pois na verdade um é a continuação do outro. Filho amado de Deus Pai Todo-Poderoso, com a sua permissão, eu gostaria de falar a esse povo. E gostaria também que todos que estão lá fora, nessa área iniciática, se reconhecem nesse recinto para receber essa minha mensagem e a mensagem do ministro Aurimã. Com todo amor, filho, nessa oportunidade ímpar, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pai, me diga como irá proceder essa bênção. Salve Deus, filho. Eu falarei a esse povo e depois o ministro Aurimã dará sua mensagem geral. E também abençoará todo o povo. Mas a forma de abençoar será uma característica do ministro Japuara. Uma forma mais rápida, para que esse povo se coloque em trabalho. Hoje é um dia muito especial e apenas dando a palhinha, esse ministro Aurimã abençoará o povo. Depois, se vós permitirem, para aqueles que têm saudade do ministro Japuara, eu voltarei e esse povo também Japuara passará apenas dando a palhinha, para que a bênção se concretize rápido, para que esse povo sacie a saudade que tem desse ministro e para que assim, na energia de Aurimã e Japuara, hoje se realize muitos trabalhos, pois o processo de limpeza dessa casa já foi feito. Então, estamos retomando para um processo evolutivo dessa casa, se assim tiver a vossa permissão. Se não tiver, o ministro Aurimã abençoará todo o povo individualmente. Que seja feita a vossa vontade. Então, se eu entendi, o senhor irá dar a mensagem coletiva, assim que terminar a sua mensagem coletiva, então o senhor irá desincorporar, é isso? Salve Deus. E vai incorporar o ministro Aurimã? Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus.
mestres, vamos agora estar atentos às palavras que o ministro Japuara irá se pronunciar. Salve Deus. Boa sorte. Salve Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, eu nunca estive distante de vós. A única diferença é que eu posso vê-los e vós não podes me ver. Porém, a distância nunca existiu. Esse povo Japuara se perpetua no povo Aurimã. Não há de diferenciação. É a continuação um do outro. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, separar o povo Aurimã do povo Japuara é como separar a árvore da sua raiz. Nenhuma das duas sobreviverá. Amados filhos, continuai com vossa missão. E como é característica desse ministro que ora vos fala, como sempre cobrei ao meu povo, como sempre exigi ao meu povo, por amor, pois eu não vou desistir nunca de orientá-los quanto ao caminho de Deus. Nunca vou desistir de nenhum de meus filhos. Filhos amados, venho aqui reforçar as palavras do adjunto vosso. Cuidados com os horários dessa casa. Nada ocorre por acaso no mundo espiritual. Não é por acaso que existe esses horários, essas regras. Então é muito precioso que vós correspondam a esses horários. São horários iniciáticos e tudo tem uma razão de ser, para que vós recebam mais da espiritualidade, para que vós possam assim conduzir-se melhor nesse carreiro terrestre, pois a vossa disciplina traz a vossa evolução. Se vós prestardes atenção nas coisas de fora, se posicionai de acordo com as coisas de fora, vós sois escravos do mundo. Se vós vos guiais pelas coisas internas, vós sois senhores de si. Amados filhos, tenho-vos com muito amor. Hoje eu não tenho mais o meu representante no carreiro terrestre, mas isso não quer dizer que não haja um elo entre nós. Assim, o elo do amor, por tudo que vivenciamos, as lutas nessa casa, as vitórias e tudo que vós passaram, até chegar o momento de transição, onde era resolvido por toda a espiritualidade que quem desse continuação ao Japuara fosse o ministro Aurimã, onde a própria vontade daquele que me representou na terra fosse que o seu filho continuasse a sua missão. Porém, há a vontade do homem, que nem sempre caminha com a vontade de Deus, pois é guiada por vossas paixões, por vosso egoísmo. Então, essa casa passou por um período de dor, de prova, onde esse guerreiro povo Japuara sofreu, confundiu-se a mente. Alguns acompanharam a luz de outro ministro. Salve Deus, eu falo de luz de ministro, não falo de homens. E graças a Deus, por ele ser guiado pela luz. Muitos voltaram, outros ficaram. E sabe qual é a diferença do meu amor para com aqueles que não estão nessa casa e para aqueles que estão nessa casa, meus filhos? Sabe qual a diferença de vós que estão me ouvindo e daqueles que estão ouvindo a luz de outro ministro? Eu amo-vos igualmente. Como poderia eu deixar de amar um filho por suas atitudes? Eu posso reprovar e aprovar
algumas atitudes, mas meus filhos são os mesmos, e o amor por eles é igual. Eu sempre vou orientá-los no caminho de Deus. Nunca vou desistir de nenhum dos filhos. Por isso, muitos estão retornando a essa casa, pela minha energia vibracional, pelo meu chamado amoroso. Estão se encontrando, pois essa casa foi limpa, quando esse meu filho, que está ao meu lado, assumiu essa casa, junto com esse ministro que ora vos fala, e com o ministro Aurimã, houve por parte do mundo espiritual todo um processo de limpeza dessa casa. E nesse processo houve muita divergência, muitas dores. E hoje eu vos digo, essa casa está preparada para evoluir, para retomar de onde parou. Não quer dizer que não exista irmãozinhos que clamam pela vossa luz, pois é preciso que eles estejam aqui. Eles são um motivo por vós estar aqui, mas toda aquela energia que você vos fez sofrer já foi dissipada. Amados filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, quando vós honrai esse meu filho que está ao meu lado, vós estáis honrando aquele que vos antecedeu, aquele que formou todo esse povo na minha luz, aquele que muitos achavam rígidos, mas os amava. E eu vos digo que ele nem sempre concordava com a atitude de alguns de vós, mas amava a todos. Hoje, filho, vós estão na continuidade, e que vós aplicares tudo o que aprendeu quando eu estive à frente dessa casa, quando aquele que me representou esteve formando e guiando esse povo, vós estarão nos honrando. Eu sempre estarei perto de vós. O amor, filho, é como Deus. Vós não podem vê-los, mas pode senti-lo. E dessa maneira me farei presente, sutilmente, tão sutilmente que muitas vezes vós nem me perceberão, assim como o ministro Aurimã. O povo Japuara não ficou órfão, pelo contrário, hoje ele tem dois pais espirituais, Japuara e Aurimã. E o povo Aurimã é um felizardo, pois já acordou para o mundo espiritual, para o mundo do espírito, com dois pais, Japuara e Aurimã. É preciso que vós vos unis, pois a união faz com que vós vos fortalecei para continuar nessa caminhada. Corrente indiana do espaço. Corrente é feita de elos. Cada um de vós é um elo nessa casa e precisamos de cada um. Todos vós sois muito importantes. Hoje o trabalho é grandioso. Estamos numa era apocalíptica. Às vezes, vós ouvis rumores de guerra e vós perguntai: como pode aqueles viverem naqueles países? Mas, filhos, eles já estão tão acostumados que para eles é uma coisa normal. É o que está acontecendo hoje nessa era apocalíptica. Há décadas atrás, se falasse que um filho matou um pai, uma mãe matou um filho, as coisas atrozes que estão acontecendo hoje em dia, vós ficariam espantados. Hoje é uma coisa normal, uma coisa corriqueira, que não traz mais espanto para vós. É que vós já estão acostumados com essa era apocalíptica. Mas graças a Deus
que vós estão sendo conscientizados disso. Quanto vivem nessa era e não têm consciência do perigo que estão vivendo. Não acordam para o espírito. Vivem nesse transe coletivo. O maior presente que vós podeis dar a vós próprio é estar presente. O homem que não está desperto para a espiritualidade, ele vive com seu pensamento no passado e no futuro, gastando assim suas energias. Muitas vezes, quando vós se encontrar ansioso, poder verificar que vós estar planejando algo para o futuro, vivenciando o futuro, gastando vossas energias e assim causando ansiedade. Filhos, tenhas fé. A dúvida é a negação da fé. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com os egípcios vindo para massacrar o seu povo, ele perguntou a Deus: o que faço, Senhor? E Deus respondeu: por que me pergunta? Peça ao povo que marche. Se Moisés não tivesse marchado com o povo, jamais Deus teria aberto o Mar Vermelho. Não espere que o mar se abra, filho. Tome essa atitude primeiro, marche para que depois Jesus, Deus, age em cima da vossa fé. Jesus falou: Lázaro não morreu, ele apenas dorme. E muitos riram do mestre. O mestre pediu para que tirasse uma pedra que estava na frente do túmulo, para que ele penetrasse. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, por que ele pediu para tirar pedra? Porque era coisa que os homens podiam fazer, mas os homens não podiam ressuscitar Lázaro. Então Jesus ressuscitou. E eu vos afirmo, tudo que vós podeis fazer, Deus não move uma palha para ajudá-lo. Mas tudo que vós não podeis fazer, Deus move céus para ajudá-los. Então, é preciso que vós tenham uma disciplina para receber. Os horários iniciáticos fazem parte dessa disciplina. A vossa conduta em vosso lar, no vosso trabalho, com vossos irmãos, sois testados diariamente. Se queres fazer uma coisa, e se não queres que ninguém saiba dessas coisas, eu aconselho, não façam. Pois vossos cobradores e vossos mentores vos monitoram sempre. Não há como esconder nada de Deus. Os vossos pensamentos plasmam verdadeiras imagens. São as imagens, formas de pensamentos. Se forem bons, graças a Deus. Se não fores, elas se acentuam com vibrações semelhantes e ficam presas a vós, sugando vossas energias. É onde a criatura domina o Criador. É precioso que tenham uma disciplina. É precioso que saiba conservar e aumentar vossas energias. Se veres alguma coisa errada e não poder corrigi-la, compreenda, não julgue. Se podeis corrigi-la, oriente e participe dessa correção, pois nem sempre aquele que está vivendo a situação sabe como sair dela. E é para isso que vós vieste, para ser a luz do mundo. Estou aqui dando prova que o povo Japoara não se encontra órfão, nunca se encontrou. Meu compromisso é estar com cada um de vós enquanto habitares essa terra. Eu me comprometi com Deus, com vossos próprios espíritos no espaço,
e com vossos mentores. É uma aliança muito forte. Outra coisa muito importante, filho. Nenhum mentor passa por cima da palavra de um adjunto. Se algum dia esse ministro que ora vos fala, ou o próprio ministro Aurimã, passar por cima da palavra do adjunto, vós podereis ter a certeza que não foi esse ministro que ora vos fala, nem o ministro Aurimã. Foi interferência do aparelho. Se um de vós enxergardes aqui em cima e fizeres a chave, eu irei, pois eu obedeço às leis desta doutrina. E a lei dessa doutrina é que vós tenhais um adjunto físico para guiar o povo. Tomará decisões acertadas, tomará decisões errôneas, mas sempre com amor, e o amor apaga qualquer transgressão. Nunca queiram que esse filho que está ao meu lado tenha a mesma postura daquele que o antecedeu. Seria cruel demais exigir que uma pessoa fosse igual a outra, renegar a si mesmo, quando na verdade ela veio a esse carreiro terrestre para expressar-se. Todos vós vieram aqui para expressar-se, o vosso espírito expressar vossas virtudes, as vossas faltas para corrigi-la. Nunca compares, filho. Aceite a diferença, pois o amor incondicional é isso: amar sem nenhuma condição. Para que não haja mais dualidade em vosso espírito. Filho, tenho muito amor para com todos vós, para meus filhos amados, que vivenciarem várias lutas nessa casa, e para meus filhos novos que estão nascendo pela espiritualidade, esse povo Aurimã, cheio de vontade de servir. Graças a Deus por vós estardes aqui. Quantos não têm a consciência desperta e vivem à mercê das paixões do mundo? Prazeres momentâneos que geram dor. São enganados quando Deus vos oferece a felicidade eterna, que nunca termina, através de um trabalho árduo, interno. E mais uma vez, cobro a esse povo: disciplina, ergam vossas armas, como sempre vos ensinei. Estás preparado para tudo. Eu vos preparei quando tinha o meu representante. E hoje, eu intuo esse que está ao meu lado para guiar-vos. Respeitem esse meus filhos. Respeitem a vossa coordenadora. Vós estão respeitando vossas raízes. Essa é uma hora singular, filho, pois estava esperando esta oportunidade, estava esperando que essa
casa chegasse no nível energético vibracional para que me propusesse esse momento de falar ao meu povo tudo o que ele queria ouvir. Nesta bendita hora, filhos, eu gostaria que cada um olhasse para o irmão que está ao vosso lado e dissesse: você é o meu povo, eu te amo e me uno a vós para cumprir essa missão. As diferenças não são para nos separar. Nós somamos a nossa diferença para unir força. E sob a luz do ministro Chapuara e do ministro Aurimã, conseguiremos nossa evolução, desfazendo-nos de todas nossas amarras kármicas, abrindo o cárcere da ignorância e libertando-se para a verdade que leva a Deus, pois o homem só é enganado quando não tem o esclarecimento necessário. Situações aparecerão a vós de diversas formas. Se estiveres no grau evolutivo adequado, saberás discernir as falsas das verdadeiras. Amados filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, agradeço a bondade divina por me proporcionar vir a esse carreiro terrestre e reencontrar meus filhos, e reencontrar mais filhos novos que me foram tutelados. Agradeço a vós pelo amor que conservas por mim, mesmo não tendo a visão física desse ministro, mas compactuando com a minha luz que alimenta ao vosso ser. Que Deus abençoe a todos. Gostaria que vós botassem a vossa mão espalmada à frente de vosso corpo, com as palmas para cima. Nesta bendita hora, pelo poder conferido a mim, pelo Criador de todo o universo, nessa oportunidade ímpar de vir a esse carreiro terrestre, eu, ministro Chapuara, abençoo a todo esse povo e peço aos meus irmãos siderais que proporcione a condição para que ele evolua e se liberte de vossas amarras kármicas, para habitar mundos mais fluídicos, onde são merecedores por vossa batalha, por vossas luzes e por vossos corações. Que Deus vos abençoe. Salve Deus. Sob o céu azul amanhecer, seta branca de amor aparecer. Jesus divino e amado Mestre, Miromba de Deus, seta branca, nosso Pai, nesta bendita hora, vem vos pedir a permissão e agradecer a presença do grandioso ministro Aurimã. Tá tudo bem? Vou pedir então a presença do ministro.
Jesus divino e amado Mestre, Semiroma de Deus, Santa Branca, nosso Pai, unidos aqui em Teu santo nome, venho vos pedir a permissão para a vinda do ministro Aurimã. Que seja bem-vindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Jaguar, Mestre Luz, da falange de consagração, povo de Tarimã, na ordem do ministro Japuara, eu, adjunto Aurimã, 408, herdeiro, triada arpado, sétimo raio de duração, arcano de rama 2000, Mestre Mário, representante do primeiro cavaleiro da lança Rio Central, presidente do Amanhecer de São Gonçalo, de Caxias, Rio de Janeiro, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho, meu Deus, o ministro Obatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião, título de mestre em turno universal, das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer, subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, desde que as forças se bloqueiem até o complexo. Sou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança falada verde, Randier Barra, reino central do reino, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro de turmas ouros, partilhei dos três reinos de minha natureza com barra, no meu terceiro e sétimo, no quinto ciclo iniciático me servirei sempre, com barra zero, barra x, barra, que olha, esta hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que já tomou pela força repetida do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terra e espaço, em busca de tua compreensão e pela missão que me confiou. Sou aquele cavaleiro, porém quero saber. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial. Subir as condições iguais. São laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era. A felicidade dos povos da cor sucessiva. Sou um cavaleiro especial, trabalhando em busca das minhas heranças transcendentais. Fortalece meu sonho interior para desenvolver esse poder. Decrescente no céu, da cura do plexo físico e teu sangue. Com barra, zero barra, Salve Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem a feliz oportunidade de poder receber este aparelho em Cristo Jesus. Ministro Aurimã, vosso Pai. Graças a Deus, Pai. Seja bem-vindo a esse pronto-socorro universal, casa de Semiroma, nosso Pai. Sua Deus bênção. amado, Pai Todo-Poderoso, o vosso amor é fundamental para que nós possamos fundamentar as nossas obras no carreiro terrestre. É muito precioso que vós mantenha sempre a compreensão para aqueles que não vos entenderes. Sempre à vossa disposição, ajudar a todos, independente de que apoiam a vós ou não, pois essa predisposição em amar, perdoar e ajudar mostra-te como um homem de Deus, como expressão viva do Criador. Continue nessa jornada, que será louvável para vós, em termos de planos espiritual, pois o que almejas conquistarás quando despojaste do corpo físico. Por enquanto na terra, virá momento de altos e baixos, virá momento de provação e de amor e superação, através das forças internas em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu vos afirmo que a espiritualidade maior recordará o vosso lar, para que vós mantenha sempre o equilíbrio para trabalhar de espiritual. Eu sei que passas por um momento difícil, por viver num planeta evoluído e ainda tem que conviver com os vossos restos kármicos, que insiste em aprisioná-lo. Porém, a vossa luz maior já está dissipando essa energia negra e condicionando-a para a luz, assim como o vosso espírito está sendo condicionado com a vossa conduta. Não desanimai nunca, pois estás cumprindo o que foi designado por Deus Pai Todo-Poderoso, e junto com Deus vê, Deus envia o prover. Eu sou convosco em toda essa caminhada e vos abençoo com todo o meu amor. Nesta bendita hora, meu filho, eu peço humildemente a vossa permissão para falar com esse povo. Salve Deus. Salve Deus.
Clotilda e ministro Oliveira. Salve Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amor a todos. Meus filhos amados, expresso minha gratidão ao grandioso ministro Japuara por esse povo que me deixou, por esse povo guerreiro que se compraz em fazer a vontade do Pai. Amados filhos, e para fazer a vontade do Pai é preciso disciplina. João já clamava no deserto: endireitai vossas veredas para que Jesus possa passar por elas. O bem não coexiste com o mal, e para que Jesus possa andar em vosso caminho é preciso disciplina, uma conduta metódica voltada para o bem. Eu nunca vou exigir de vós perfeição, mas obediência, para que eu possa orientá-los, para que junto com vossos mentores possamos delinear o melhor caminho para cada um de vós. Eu sei que vós clamai por vossa evolução, porém deixaram resquícios kármicos, contas a pagar. E Deus é bom, mas é justo, até por matéria de experiência, para que vós não voltes a errar. É preciso que tome-se o cálice amargo da dor para não cair no mesmo erro. Não é um Deus de castigo, é um Deus de disciplina. Um Deus que nunca desiste de vossos filhos. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, existem religiões. Não quero que vós sejam religiosos. O mestre dos mestres foi sacrificado no madeiro esfamante. E aqueles algozes que o sacrificaram reconheceram a sua grandeza e divulgaram o vosso conhecimento em forma de apostolado, Igreja Apostólica Romana. Porém, houve aquele que divergiu desse ensinamento e protestou contra aquilo. Criou o protestantismo. Apostólica é a visão de alguém de ver Deus. O protestantismo é a visão de outra pessoa de ver Deus. E assim foram surgindo as religiões. Mas não é preciso que vós chegueis a Deus pela visão de alguém, mas por experiência própria, que vós vivenciem Deus em vosso íntimo. Essa doutrina não tem aquele que os guie especificamente, tem aquele que vos orienta. Não estou aqui julgando nenhuma outra doutrina, apenas falando a forma delas agir, cada um com a sua evolução, pois cada uma doutrina tem um mentor, e eu amo e respeito a todos. O católico, quando se acha em pecado, fala com o padre, que pede para ele fazer algumas orações segundo o seu conhecimento de Deus. O evangélico fala com o pastor, que ora para ele, faz culto. Vós, quando estáis com problemas, é vós mesmos que resolvei. Vão no trono, vão na mesa. Isso é uma condição de mestre que vós tem, de mestrado. Vós foram ensinados essa doutrina a andar com vossas próprias pernas, e a culpa será somente vossa se vós caíres. Porém, acredito no amor desse povo. Hoje estão aqui
ouvindo a palavra desse ministro, participando desse banquete espiritual, alimentando o vosso espírito. Pois assim como vós alimentai o vosso corpo com a comida física, é preciso alimentar o vosso corpo com as energias espiritual. E assim como no corpo físico existe comida imprópria e comida e consumo não impróprio, assim também existe no espiritual. O que é próprio para alimentar o vosso espírito? Paz, amor, esperança, fé, obediência. O que é impróprio? Rancor, raiva, vaidade, dúvida, medo. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, filhos de Pai Seta Branca, atentai para vossas missões. A serpente está mordendo o rabo. É um grandioso serviço e contamos com vós, tão poucos trabalhadores da última hora para a grande colheita. Então é preciso que se desdobrem em vosso trabalho. Eu, quando acolhi esse povo, acolhi um povo sofrido, um povo desesperançado. E por isso, nas minhas bênçãos, as minhas mensagens individuais eram maiores para consolar, para acalmar, para orientar. E vós vos acostumastes com isso. Porém, hoje, em honra ao grande ministro Japuara, onde as suas mensagens são mais curtas, pois ele prioriza o trabalho, as minhas mensagens individual também serão mais curtas, para que vós aproveite a luz desse ministro que ora vos fala e do grandioso ministro Japuara que continua nessa casa, para manipular essas energias em vosso favor. Se vós vieste aqui nessa casa para receber, eu vos aconselho, doem, pois é a melhor maneira de receber. Se vós vieste para se dar, para doar, eu vos afirmo, receberão 10 vezes mais, pois vosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus não de falta, mas um Deus de prosperidade. Assim como Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria e riqueza. É um Deus de prosperidade, mas é preciso saber pedir e saber receber. Quando pedis, se duvidais, criais um bloqueio. É preciso pedir e continuar exercendo a fé. Antigamente, nas doutrinas esotéricas da Idade Média, o aprendiz passava meses para se decidir se queria ou não assumir antes da sua consagração. Hoje fazemos isso nessa casa num tempo mais curto. E para que esse tempo de adaptação? É um tempo de unificação. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, há egos que sobrevivem dentro de vosso ser. O ego da luxúria, do rancor, da raiva, da ansiedade, do medo. Cada um tem seus egos específicos. E é preciso vós renegares esses egos, unificar-se para tomar a decisão. Hoje, entre vós, homens da terra, para fazer algo, um negócio,
é preciso um contrato por escrito. Por quê? Porque vós não sabeis que aquele homem é o espírito dele que está falando ou algum ego, e depois voltará atrás. Tomem conta de vosso ser. Sejam senhores de si. Subjuguem qualquer outra influência. Filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso, todo o poder está em vós, pois sois a semelhança de Deus, não externa como muito pensais, mas interna. Façam por vós e por vossa missão. Esse é o momento para fazer por vós e pelos outros que estão ao vosso redor. Só há 2 dias que vós não podeis fazer, nem por vós, nem por ninguém: o ontem e o amanhã. O momento é hoje. Estejam presentes e se presenteiem com isso. Que Deus vos abençoe. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Então, que fique claro que a melhor forma de receber é dando. A mesa está farta de energia para todos se saciarem à vontade, de forma que a única forma de vocês poderem ter acesso a essa mesa e servirem à vontade é buscando a realização dos trabalhos no interior desta casa, onde o ministro Aurião irá se fazer presente entre nós, e vamos procurar movimentar os trabalhos de mesa evangélica, tronos. O que vocês desejam está contido nesses trabalhos. A melhor forma de pedir e de receber é buscar estar auxiliando, socorrendo esses irmãos que, ora, estão aqui à nossa volta, aguardando de cada um de vocês, de cada um de nós, a oportunidade de poder também poder ver a luz do sol. Então, salve Deus, meus irmãos, desejo para todos uma boa sorte, todos realmente de consciência sejam felizes e consigam suas realizações nesse trabalho. Salve Deus. Expande a nova doutrina. Vamos fazer com raia. Vai. Cheguei tarde. Que tristeza. Ai, Gravou? Gravei. Depois você deixou ver? Nossa.